Somos pessoas comuns em busca de conhecimento. E que dentro de cada um de nós existe a capacidade de buscar lugares elevados espiritualmente. Lugares que existem dentro de nós e não é necessário uma religião para isso. Mas essa ideia nos foi incutida por seres que aqui estiveram no passado distante. Não temos hoje líderes políticos, hoje temos enganadores, canalhas, encantadores de burros que tomaram o poder e nos escravizaram. Quem está nos liderando ou nos controlando, colocando as regras? Estamos com sérios problemas aqui na Terra. Uma agenda profundamente má, perversa, uma matrix em que a maioria de nós nem percebe que é escrava. Estamos no fim de uma era e está chegando a hora, provavelmente, que iremos nos defrontar com aqueles que nos criaram. E veremos então o início de uma civilização totalmente nova e diferente aqui na Terra. E perdemos mesmo. Eu acho que nós perdemos a espiritualidade. Nós perdemos o contato com a natureza em suas manifestações, né? Perdemos o contato com a nossa parte mais divina. Perdemos a sintonia com Deus, ou com o universo, ou como queiram chamar. Nós estamos sozinhos. Parece, mas não estamos. Nós estamos sim, tendo que fazer escolhas. E se fizermos as escolhas erradas, vamos pagar por isso. É como o pacto com o diabo. Vai dar tudo certo até o dia que ele vem cobrar. E ele virá cobrar dessa turma que está transformando o nosso planeta num verdadeiro portal do inferno. Essa semana, quando eu vi que aí no Brasil, o presidente, esse imbecil, quer tirar a palavra mãe dos documentos, enquanto alguns países aqui na Europa já estão retornando, estão proibindo isso. Nos Estados Unidos, alguns estados já voltaram atrás, como a Flórida. A Flórida agora colocou na carteira de motorista, gênero é masculino ou feminino. Não existe diferença. Um paleontólogo, qualquer especialista em arqueologia que encontrar um esqueleto, ele vai dizer é de um homem ou é de uma mulher. É de uma menina ou é de um menino. Não tem meio termo. Cada um faz o que quer com o seu corpo, mas não vem impor a sua regra às nossas crianças. Retirar a palavra mãe. A palavra mãe é tão antiga quanto a humanidade. Os sumérios já tinham a palavra mami para mãe. Essa palavra é conhecida no mundo inteiro. Mami, mama, mother, mater. Em qualquer lugar do planeta a palavra é conhecida, a palavra mãe. É aquela que gera vida. É uma mulher. Nós não estamos com os avanços biológicos, eu espero que nunca chegue que um homem possa parir. Nós estamos vivendo uma distopia total. Era para que todo mundo vivesse em paz. Cada um dentro do seu quadrado, mas eu não vou impor o meu quadrado a você. Essa agenda maldita, patrocinada pelos partidos liberais, pelos PTs da vida, pelos PSOLs da vida, que está arruinando a economia brasileira, arruinando o tecido social brasileiro, está sendo rasgado, é tido como um dos países mais violentos do mundo. E ainda querem dar liberdade para pequenos roubos, que não está dando certo na Califórnia, em lugar nenhum, nem em Nova York. Detroit, Chicago, viraram portais do inferno. Então essa é a distopia. E eu tinha que falar sobre isso, eu não posso deixar de falar, porque a política está dentro da ufologia, embutida até a raiz da ufologia. Se não discutirmos política, essa coisa nunca vai ser resolvida. Nunca faremos o tão esperado contato. Nós seremos, sim, dominados por arcontes que tomam conta de um planeta que está em total desordem. Um planeta pequeno e lindo, em total desordem. E por incrível que pareça, quem pode segurar essa barra e resolver tudo isso não está no Ocidente, está no Oriente. Durma com isso. Aonde a família mais preservada, aonde a família mais levada em consideração, aonde a unidade básica de qualquer sociedade é mantida, é na China, é na Rússia e nos países islâmicos. Durma com isso. Vamos começar a falar sobre os Vimanas. Pois é, depois dessa sessão, desse recorte,
brabo. Eu realmente estou preocupado. Milhões de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo não estão concordando. Nós estamos vendo a Europa virada pelo avesso também. Os protestos estão acontecendo da Bélgica, em Bruxelas, em Paris, em Berlim, em outras cidades. A Holanda participa também. A coisa está pegando fogo e a mídia não fala nada. Nós só conseguimos ver isso pelo Twitter, graças ao Elon Musk, que é perseguido pelos democratas, pelo PT, por essa turmazinha de debilóides histéricos. Mas vamos falar sobre essa questão de como é que grandes civilizações crescem e decrescem. Vamos entrar nos Vimanas já. São 2 livros interessantes que vocês vão encontrar em português para pesquisar também. Mas lá no final do vídeo. Vamos ver sobre a China, por exemplo. Um dos imperadores mais extraordinários da China era o Tang Chaizong. Ele disse certa vez, quando você usa um espelho de bronze, você pode ajustar suas roupas e o chapéu. Quando você usa os acontecimentos do passado como espelho, você entende então a ascensão e queda de um império ou de uma nação. Essa declaração ela sublinha a importância da história no desenvolvimento da humanidade. Por isso que toda essa turma quer apagar a história, quer cancelar a história, quer trocar a raça, quer trocar a cor, quer trocar a personalidade, quer trocar tudo. Homem não pode mais ser homem, mulher não pode ser mulher, mãe não pode mais ser mãe, acabou. Então, no mundo, existem muitos países antigos com história muito longa. As histórias longas, longuíssimas, como a Suméria, como a egípcia, como a grega, a romana, mas nenhuma delas é tão longa quanto a da China, ininterrupta. Todas essas outras civilizações foram interrompidas, enterradas ou destruídas. No entanto, a civilização chinesa foi transmitida ininterruptamente durante 5.000 anos. E o que aconteceu para contribuir para isso? Num programa chamado História da Civilização Chinesa, o professor de História Zhang Tianliang, ele revelou 4 pontos principais. As civilizações antigas do mundo foram destruídas ou enterradas, como nós sempre estamos agora falando, sempre estamos desenterrando alguma coisa. Eram impérios monumentais que, até agora, cidades inteiras estão enterradas na América do Sul. Existem países antigos com uma história mais longa que a China, talvez, mas a sua civilização foi interrompida ou enterrada. Por exemplo, quando se trata das pirâmides egípcias, os construtores das pirâmides eram de épocas diferentes dos egípcios modernos, que não sabiam construir pirâmides. E nem tem nada a ver com esse egípcio que está lá vivendo agora no Egito. Mais tarde, os egípcios tentaram reproduzir as pirâmides, mas na realidade ela parecia um monte de pedra desordenada. E a própria civilização egípcia passou por inúmeras mudanças. Quando Alexandre o Grande da Macedônia, aluno de Aristóteles, conquistou o Egito, a cultura egípcia tornou-se um ramo da Grécia e depois de Roma. O Egito foi mais tarde um estado cristão durante o Império Bizantino, o Império Romano Oriental. E, finalmente, após a chegada dos muçulmanos, a cultura egípcia tornou-se cultura islâmica. Em suma, o processo de desenvolvimento sofre perturbações. A cultura egípcia foi perturbada pelas invasões, e, além disso, houve uma mudança muito profunda na fase intermediária do reino dos egípcios. Consequentemente, a atual civilização egípcia tem a forma semelhante à do Islã, completamente diferente da cultura egípcia antiga, não tem nada a ver, assim como o Iraque. As pessoas que viviam na antiga Babilônia são atualmente os iraquianos da bacia mesopotâmica. E a Babilônia histórica, aquela que desenterraram e recolheram, tiraram todos aqueles artefatos arqueológicos, fica a 40 quilômetros da capital iraquiana, Bagdá. A antiga Babilônia foi originalmente habitada pelos sumérios e pelos acádios, mas posteriormente foi conquistada por diversos povos, como os assírios, os caldeus, etc. Quando os caldeus conquistaram a Babilônia, construíram a Torre de Babel. Mais tarde, Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia e outras maravilhas. Todos esses edifícios agora estão enterrados. Além disso, a escrita babilônica daquela época era cuneiforme, enquanto a escrita iraquiana atual é árabe, ou seja, houve uma interrupção. Devido à incapacidade de ler textos antigos, a cultura também foi completamente apagada. Uma situação semelhante ocorreu na Índia. Hora do chá. A antiga civilização indiana, que nós vamos falar daqui a pouco,
também existiu muito cedo, era correspondente à dinastia Shangzhang, na China. A Índia já apareceu como uma civilização chamada civilização Harappa, de Mohenjo-Daro. O local mais desenvolvido da civilização Harappa foi parte norte do atual subcontinente indiano. Lá que aconteceram as grandes batalhas do Mahabharata, da Ramayana. Mais tarde, os arqueólogos escavaram vários lugares, incluindo Mohenjo-Daro, a cidade do período mais próspero dessa civilização Harappa, e descobriram que este lugar parecia ter sido soterrado por um vulcão durante a noite. Mais tarde, algumas pessoas migraram para o sudeste da bacia do rio Ganges. Nessa época, a cultura indiana entrou na era védica, ou que significa conhecimento. Foi um período muito próspero do brahmanismo. Então, há cerca de 2.500 anos, o Buda Sakyamuni veio ao mundo. Sakyamuni era o príncipe do estado de Kapilavatt, pertinho do Tibete. Nesse momento, a civilização indiana se deslocou um pouquinho para o sudeste, e aí é a partir daí que ela começa a sofrer interrupções. E aí foi completamente que acontece o desaparecimento da civilização Harappa. A civilização chinesa, ao contrário, teve uma transmissão contínua de registros históricos ininterruptos por 5.000 anos. E entre as civilizações antigas, apenas a chinesa foi transmitida do começo ao fim, sem interrupção, a mesma língua, a mesma escrita. Os chineses de hoje são descendentes dos antigos chineses que viveram 5.000 anos atrás. Os egípcios de agora não são descendentes dos egípcios de 5.000 anos, nem os iraquianos, nem os gregos, nem os romanos. Pois é. Em outros países, a tal revisão histórica mudou tudo, mudou toda a história, apagou o passado. Sempre a história foi escrita pelos vencedores. E poderíamos falar sobre isso bastante. Mas o que é mais interessante, né, é que eu estava estudando sobre a Indonésia, muitos dos registros da Indonésia, que agora é islâmica, é o maior país islâmico do mundo, aquele arquipélago com 3.000 ilhas, tudo que se sabe sobre o que aconteceu no passado da Indonésia antes do Islã está na China, porque os mercadores, os comerciantes, os enviados diplomáticos da China registravam tudo. E lá que nós encontramos. Eles tinham um sistema completo chamado de Xiguan, funcionários judiciais encarregados de registrar toda a história. Então, nós vamos ver que a escrita chinesa foi criada por Kang Ye, que era o Xiguan, oficial histórico do imperador Xuan Yuan. E vai por aí afora. Né? O que eu quero dizer a vocês é como é importante o seio familiar. Então, nós vemos que a integridade dos registros históricos está relacionada à mentalidade do povo, no caso que eu estou falando do povo chinês. O povo chinês reverencia profundamente os seus antepassados e presta culto a eles. Desde a época de Confúcio, Zhou Gong, o povo chinês iniciou a adoração dos ancestrais. Toda casinha chinesa tem lá um pratinho de arroz, a fotografia do meu avô, do bisavô, da minha mãe, todo mundo estaria lá. Eles sempre botam lá, acendem o incenso. E qual o significado dessa adoração dos ancestrais? É indicativo de um tipo de crença nos antepassados, uma herança cultural ancestral que se preserva nos registros históricos por longo tempo. O registro histórico da China também tem outra característica, ou seja, desde a dinastia Qin, a China entrou no período de unificação, e o conceito de grande unificação está profundamente enraizado na mente chinesa. Embora houvesse muitas divisões, a tendência, o desejo geral do povo chinês há 2.000 anos atrás, sempre foi a unificação. Então, sempre a união e não divisão. Mas isso não se faz com a democracia. O Brasil é um país democrático. 60.000 assassinatos por ano. Mais perigoso que a maioria dos países africanos. É comparado ao Afeganistão. Eu fui consultar o Travel Advisory. É uma tristeza ver isso. Então, para encerrar essa parte da China, como já falei em vídeos anteriores, já morei lá, minha família morou lá, meu filho trabalhou 4 anos lá. Né? Depois foi montar uma fábrica de motocicletas no Quênia, a Kibo, mas com toda a tecnologia vindo da China. Nós podemos falar de cadeira sobre isso. Então, hoje se fala muito em China, a maioria dos brasileiros fica achando, aquele país horroroso, bárbaro com a ova. Foi ter uma renda per capita maior do que a Europa. Universidades incríveis, as cidades são absurdamente bonitas, parques para todo lado.
seguro de andar lá. Mas não tem democracia, não fale mal do imperador do Xi Jinping. É por isso que todo o Ocidente quer destruir a Ásia, de um modo geral, quer destruir a Rússia. É onde a família e a prosperidade é o lema. Família e prosperidade. Aqui estão destruindo a família. Pois é, então agora chega de falar sobre isso e vamos falar sobre os Vimanas, que também vão mostrar como é que as famílias brigavam entre elas, mas sempre se respeitavam, e onde as mulheres eram também respeitadas e desejadas, porque eram mulheres. Já. Então, só para esclarecimento, uma versão abreviada do Ramayana aparece no Mahabharata como parte do seu estilo de escrita de história dentro de história. No entanto, o Ramayana é, na verdade, um livro completamente separado e os eventos do Ramayana acontecem antes das batalhas detalhadas no Mahabharata. Além disso, as versões do Ramayana na Tailândia, em outras partes do Sudeste Asiático, que diferem entre elas um pouquinho uma da outra, né, do padrão indiano, principalmente em pontos relativos à pureza das mulheres e quanto ao casamento, dos quais as versões do Sudeste Asiático, Vietnã, onde hoje é Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, China, Indonésia, é mais liberal. Na verdade, tanto no Ramayana como no Mahabharata, os enredos centram-se nos complicados processos de casamento e noivado da Índia Antiga, e na sucessão dinástica também das famílias reais. Sempre deu briga, como na Suméria, entre Enki e Enlil, etc. Em muitos reinos sempre aconteceu isso. Então, a Índia era uma coleção de estados antigos que eram avançados em tecnologia e cultura. Embora os estudiosos europeus modernos tenham assumido que esses países estavam localizados ao longo dos rios, ao norte da Índia, sua distribuição real na Ásia era muito grande. Eles chegaram, esse debate existe até hoje, porque essa influência chegou a lugares distantes, bem distantes, já aqui na fronteira com a Europa, com o Oriente Médio, e para dentro da onde hoje é a Rússia, né? Então seriam grandes, não era um império na verdade, eram reinos espalhados por toda essa grande área. Então a Índia é um mundo estranho, antigo, e é preciso muito tempo. Eu falei no vídeo passado, para se estudar sobre a Índia, você vai levar uma vida inteira. Você tem que especializar em alguma área. É muito mais complexo do que a história dos sumérios, do que a dos romanos, egípcios. Muito mais complexo. E parece que bem mais antiga. Então, quando nós vamos olhar o Ramayana, que é uma experiência, eu acho muito bom, eu me divirto. Uma incrível história de sucessão dinástica, quem vai casar com quem será o próximo na fila para ser rei, quem é que vai dirigir ou pilotar o Vimana para sequestrar as mulheres maravilhosas, super sensuais. A arte hindu, a sensualidade está expressa nas esculturas das mulheres voluptuosas, dos homens maravilhosos. A sexualidade incrível, sensualidade também, não havia barreira contra isso. Mas não era agenda Wookiee, não. A agenda Wookiee é outra, é completamente diferente. Não tem nada a ver. Então, o pessoal me chama de conservador? Não. Morando onde eu moro, não posso ser conservador. Tendo vivido no Canadá, morando na Holanda, não. Mas existe um limite quando você quer impor a tua agenda na marra. E a agenda Wookiee é de destruição, não é de comunhão. É o contrário, é jogar um contra o outro. O tempo todo jogando um contra o outro. Branco contra negro, mulher contra homem, gay contra gay, né? Os diferentes sexos de gênero, JBLC, 4 mais plus, não sei o que, tudo é feito para arrumar confusão, porque o homossexualismo é tão antigo quanto a humanidade. E sempre existiu. Mas não vem impor sua agenda, como agenda absoluta. Essa é a diferença. Então não vê isso no Ramayana, essas histórias têm, os raptos de mulheres. Nós temos todos os elementos de novela onde os personagens principais possuem algum tipo de uma empresa aérea, né? Cada um dos grandes príncipes e reis tem o seu Vimana. Alguns têm uma frota deles e são armados. Né? Para eles vão ao redor do mundo enquanto eles fazem suas travessuras sexuais, rivalidades aristocráticas, brigas, exatamente como aconteceu na Suméria, aconteceu no Egito, envolvendo status, disputa familiares e deveres. No entanto, tanto no Ramayana quanto no Mahabharata, os bandidos não são tão ruins assim.
Eles são apenas príncipes, obedientes que adoram o Senhor Shiva, mas fazem as coisas à sua maneira, inclusive agarrando as mulheres que desejam, dos outros, inclusive. O Salvador Freixedo sempre fala sobre esses deuses, fala eles eram muito sexuais. E toda a história do Ramayana se passa numa época anterior ao popular Senhor Krishna e as batalhas do Mahabharata. E o Ramayana é um conto muito popular na Índia e no Nepal, na Tailândia, todo o Sudeste Asiático, Sri Lanka, todo mundo budista e hindu. E ele conta exatamente isso, uma série de brigas na ordem de sucessão familiar, quem vai pegar quem, né? Então nós temos a história mais famosa, o sequestro de Sita, né? Que ela é sequestrada por um demônio, e aí tem todo o envolvimento de voos de Vimana, o cara leva ela para onde hoje é o Sri Lanka, para Lanka, né? Sita leva algum tempo para se recuperar. Essa história é incrível e para contar levaria horas. Eu vou dar o nome do livro, vocês podem procurar na internet, tem em português, vocês vão estudar e leiam com os olhos abertos e ouvidos e mente aberta. Ok? Então lá, todo budista e todo hindu conhecem essas histórias, né, das máquinas voadoras, e elas têm essas máquinas dos Vimanas, elas são controladas por um operador, tem sistemas de armas sofisticadas que podem ser usadas pelo piloto a qualquer momento. Na antiga Índia, conforme é retratado nesses textos, né, nós temos naves gigantescas, são Vimanas enormes, pareciam cidades voadoras, que eu estou mostrando dessas imagens alegóricas aí para vocês, né. É uma coisa incrível, mas um detalhe importante, tanto na Índia Antiga, quanto na Suméria, o povão era povão. O povão sempre foi fudido, não adianta. Isso era a elite quem usava essas naves. Era a elite que se envolvia com isso. E era uma época, como dizia Zachariah Sitchin, em que os deuses lutavam ao lado dos homens. Eles utilizavam os homens, que eram seus escravos, que prestavam culto a eles, e participavam das guerras tribais, das guerras de família entre eles. Mate, portanto, com a espada da sabedoria a dúvida nascida da ignorância que reside em teu coração. Seja harmonioso em yoga e levante-se, grande guerreiro, levante-se. Isso foi Krishna falando para Arjuna no Bhagavad Gita. Mahabharata, livro 6, no Bhishma Parva. O tema da tecnologia antiga sempre fascinou todo mundo e o tema dos Vimanas sempre foi uma parte super importante nessa discussão. Pelo menos para mim, e para um bando de gente também, macho. Sempre foi importante porque nós só demos atenção às histórias do Ocidente, nunca prestamos atenção lá no Oriente. Isso só começou a acontecer no início do século XX para cá. Algumas tradições foram trazidas para o Ocidente, embora já existissem desde o século XIX, a tradução do Mahabharata e de alguns livros, mas não era divulgado. Quem é da nossa idade sabe que quem trouxe a música indiana para o Ocidente foram os Beatles, etc. Mas essa religião hindu que hoje está na Índia não tem nada a ver com essa que eu estou falando aqui, não. Como tudo vai sendo corrompido, a religião hindu foi sendo corrompida também, se dividiu em milhares de deuses, milhares de rituais incríveis, essa coisa de autoflagelação, etc. Tudo isso é novidade. Isso aconteceu depois, como aconteceu com as religiões cristãs, né? Que se dividiu também em várias seitas, dividia em católica, protestante, e a protestante em centenas de outras seitas, igrejas de garagem. E assim foi com o budismo também, budismo tailandês, chinês, indonésio, cambodiano, japonês, e vai por aí afora. Tudo é sempre corrompido no decorrer do andamento da carruagem. Os arcontes vêm, vão lá e destroem tudo. A Irmandade da Serpente, que também foi corrompida, trabalha para isso. Já falamos sobre isso em vídeos passados. Então, nós vamos ver que sempre houve essa discussão das cidades perdidas, dos voos na antiguidade, das armas supercarregadas, superpoderosas, a luta entre o bem e o mal. E sempre com a participação de super-heróis, igualzinho os super-heróis desses filmes de ficção, demônios sobrenaturais, homens macacos, parecido com os Wookiees do Star Wars, que lutam lado a lado do bem. Algumas pessoas bem
nervosas. E temos aí sempre uma boa história, um conto de mistério, sempre envolvendo impérios antigos. E o Império Rama e todas essas lutas que nós estudamos no Mahabharata, né, parecem lutas malucas, lutas sem sentido, como todas essas guerras são loucas até hoje. Né? Então eram guerras feitas pelo respeito à virtude feminina, que mais parecia um filme de Flash Gordon, ou Star Wars, sagas religiosas. Essa é uma Mahabharata, uma das sagas religiosas mais importantes do nosso tempo, a história de Ramayana. Isso é um outro épico indiano. Ele é mais antigo que o Mahabharata. É uma série de 18 livros que inclui uma guerra aérea, o uso de máquinas voadoras, conhecidas em sânscrito como os Vimanas. Então, só para esclarecimento, uma versão abreviada do Ramayana aparece no Mahabharata como parte do seu estilo de escrita de história dentro de história. No entanto, o Ramayana é, na verdade, um livro completamente separado e os eventos do Ramayana acontecem antes das batalhas detalhadas no Mahabharata. Além disso, as versões do Ramayana na Tailândia, em outras partes do Sudeste Asiático, que diferem entre elas um pouquinho uma da outra, né, do padrão indiano, principalmente em pontos relativos à pureza das mulheres e quanto ao casamento, dos quais as versões do Sudeste Asiático, Vietnã, onde hoje é Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, China, Indonésia, é mais liberal. Na verdade, tanto no Ramayana como no Mahabharata, os enredos centram-se nos complicados processos de casamento e noivado da Índia antiga e na sucessão dinástica também das famílias reais. Sempre deu briga, como na Suméria, entre Enki e Enlil, etc. Em muitos reinos sempre aconteceu isso. Então, a Índia era uma coleção de estados antigos que eram avançados em tecnologia e cultura. Embora os estudiosos europeus modernos tenham assumido que esses países estavam localizados ao longo dos rios, ao norte da Índia, sua distribuição real na Ásia era muito grande. Eles chegaram, esse debate existe até hoje, porque essa influência chegou a lugares distantes, bem distantes, já aqui na fronteira com a Europa, com o Oriente Médio, e para dentro da onde hoje é a Rússia, né? Então seriam grandes, não era um império na verdade, eram reinos espalhados por toda essa grande área. Então a Índia é um mundo estranho, antigo, e é preciso muito tempo. Eu falei no vídeo passado, para estudar sobre a Índia, você vai levar uma vida inteira. Você tem que especializar em alguma área. É muito mais complexo do que a história dos sumérios, do que a dos romanos, egípcios. Muito mais complexo. E parece que bem mais antiga. Então, quando nós vamos olhar o Ramayana, que é uma experiência, eu acho muito bom, eu me divirto. Uma incrível história de sucessão dinástica, quem vai casar com quem será o próximo na fila para ser rei, quem é que vai dirigir ou pilotar o Vimana para sequestrar as mulheres maravilhosas, super sensuais. A arte hindu, a sensualidade está expressa nas esculturas das mulheres voluptuosas, dos homens maravilhosos. A sexualidade incrível, sensualidade também, não havia barreira contra isso. Mas não era agenda Wookiee, não. A agenda Wookiee é outra, é completamente diferente. Não tem nada a ver. Então, o pessoal me chama de conservador? Não. Morando onde eu moro, não posso ser conservador. Tendo vivido no Canadá, morando na Holanda, não. Mas existe um limite quando você quer impor a tua agenda na marra. E a agenda Wookiee é de destruição, não é de comunhão. É o contrário, é jogar um contra o outro. O tempo todo jogando um contra o outro. Branco contra negro, mulher contra homem, gay contra gay, né? Os diferentes sexos de gênero, JBLC, 4 mais plus, não sei o que, tudo é feito para arrumar confusão, porque o homossexualismo é tão antigo quanto a humanidade. E sempre existiu. Mas não vem impor sua agenda como agenda absoluta, essa é a diferença. Então não vê isso no Ramayana, essas histórias têm, os raptos de mulheres, nós temos todos os elementos de novela onde os personagens principais possuem algum tipo de uma empresa aérea, né? Cada um dos grandes príncipes e reis tem o seu Vimana, alguns têm uma frota deles e são armados,
né? Para eles vão ao redor do mundo enquanto eles fazem suas travessuras sexuais, rivalidades aristocráticas, brigas, exatamente como aconteceu na Suméria, aconteceu no Egito, envolvendo status, disputa familiares e deveres. No entanto, tanto no Ramayana quanto no Mahabharata, os bandidos não são tão ruins assim. Eles são apenas príncipes, obedientes, que adoram o Senhor Shiva, mas fazem as coisas à sua maneira, inclusive agarrando as mulheres que desejam, dos outros, inclusive. O Salvador Freixedo sempre fala sobre esses deuses, fala, eles eram muito sexuais. E toda a história do Ramayana se passa numa época anterior ao popular Senhor Krishna e as batalhas do Mahabharata. E o Ramayana é um conto muito popular na Índia e no Nepal, na Tailândia, todo o Sudeste Asiático, Sri Lanka, todo mundo budista e hindu. E ele conta exatamente isso, uma série de brigas na ordem de sucessão familiar, quem vai pegar quem, né? Então nós temos a história mais famosa, o sequestro de Sita, né? Que ela é sequestrada por um demônio, e aí tem todo o envolvimento de voos de Vimana, o cara leva ela para onde hoje é o Sri Lanka, para Lanka, né? Sita leva algum tempo para se recuperar. Essa história é incrível e para contar levaria horas. Eu vou dar o nome do livro, vocês podem procurar na internet, tem em português, vocês vão estudar e leiam com os olhos abertos e ouvidos e mente aberta. Ok? Então lá, todo budista e todo hindu conhecem essas histórias, né, das máquinas voadoras, e elas têm essas máquinas dos Vimanas, elas são controladas por um operador, tem sistema de armas sofisticadas que podem ser usadas pelo piloto a qualquer momento. Na antiga Índia, conforme é retratado nesses textos, né, nós temos naves gigantescas, são Vimanas enormes, pareciam cidades voadoras, que eu estou mostrando dessas imagens alegóricas aí para vocês, né. É uma coisa incrível, mas um detalhe importante, tanto na Índia Antiga, quanto na Suméria, o povão era povão. O povão sempre foi fudido, não adianta. Isso era a elite quem usava essas naves. Era a elite que se envolvia com isso. E era uma época, como dizia Zacharia Sitchin, em que os deuses lutavam ao lado dos homens. Eles utilizavam os homens, que eram seus escravos, que prestavam culto a eles, e participavam das guerras tribais, das guerras de família entre eles. Pois bem, o livro que eu recomendo a vocês, e tem em português, procurem aí na internet, pode ser que haja em PDF, é o Mahabharata 2, o Sabhaparva, o livro da sala de reuniões. Sala de reuniões entenda como nave espacial. Ou nave-mãe, são naves gigantescas. Tem só um trechinho aqui que eu vou ler para vocês do Vaisyampayana, um diálogo entre ele e Narada e o rei Yudhishthira. Ele fala o seguinte: o justo adorou devidamente e, mandado por ele, o monarca começou a responder sucintamente às perguntas que o Rishi tinha feito. Yudhishthira disse: ó santo, as verdades de religião e de moralidade que tu indicaste, uma após a outra, são justas e apropriadas. Em relação a mim, eu cumpro devidamente as leis o melhor que posso. De fato, os atos que foram devidamente realizados pelos monarcas de antigamente devem, sem dúvida, ser considerados como portadores de resultados apropriados e preendidos por razões sólidas para a obtenção de objetos apropriados. Ó mestre, nós desejamos trilhar o caminho virtuoso daqueles soberanos que tinham, além disso, suas almas sob controle completo. E Vaisyampayana continuou: Yudhishthira, filho de Pandu, possuidor de grande glória, tendo recebido com reverência as palavras de Narada e tendo também respondido ao Rishi dessa forma, refletiu por um momento e, percebendo uma oportunidade apropriada, o monarca sentado junto ao Rishi pediu a Narada, que estava sentado confortavelmente e que era capaz de ir a qualquer mundo que quisesse, na presença daqueles reis reunidos, dizendo: possuidor da velocidade da mente, tu viajastes por vários mundos, vários e muitos mundos criados nos tempos antigos por Brahma, que tudo vê. Dize-me, eu te peço, se, ó Brahmani, alguma vez tu viste em algum lugar uma sala de reuniões como esta minha, ou superior a ela. Ouvindo essas palavras, Yudhishthira, o justo, Narada sorridente respondeu ao filho de Pandu nessas palavras gentis. Narada disse:
Ó filho, ó rei, eu não vi nem ouvi falar entre os homens de nenhuma sala de reuniões construída de joias e pedras preciosas como esta tua, ó barata. No entanto, descreverei para ti as salas dos reis dos mortos, e Ama, de Varuna, que é equivalente a Netuno, de grande inteligência, de Indra, o rei dos deuses, e também daquele que tem o seu lar em Kailasha, a Kuvera. E eu também descreverei a sábina celeste de Brahma, que dissipa tudo e todo tipo de inquietude. Olha só, agora é o mais interessante. Todas essas salas de reuniões mostram em sua estrutura projetos celestes e humanos e apresentam todas as espécies de formas que existem no universo. E elas são sempre adoradas pelos deuses e pitris, pelos sadias, pelos deuses inferiores chamados Gana, por ascetas e bababá, continua, barará, e eu descreverei tudo isso para ti, ó touro da raça barata. Eles começam a falar sobre a capacidade dessas salas de reuniões viajar pelos planetas, pelas diversas dimensões, pelas todos os tipos de reinos existentes, humanos e não. E eles são bem claros nessa descrição. Vou continuar. Só estou pegando, pensando, porque é um livro gigantesco. São 143 páginas do livro 2. Tá? Esse que eu estou lendo para vocês, o Sabapá. É o livro número 2 do Mahabharata. Procurem na internet. Ou comprem. Tá? Na livraria, vão no seu, ver. Ele fala sempre a capacidade. Eu estou rolando aqui para poder ver para vocês alguma parte mais específica. Só um minuto. O diálogo aqui na frente, eu estou pegando, Vrihaspati e Sukra estão presentes lá em todas as ocasiões, e esses e muitos outros ascetas ilustres, né, devotos rígidos e parará, parará, parará. O próprio Brahma, eles chegam e deixam aquela casa de reuniões em carros belos, como o carro de Soma, e eles mesmo dentro dos carros, parecendo tão brilhantes quanto o próprio Soma. Essa, ó monarca, essa casa é poderosamente armada, é a casa de Indra, que viaja por todo o cosmos e parece um ouro polido, metal, né? E vai por aí afora. Vocês vão se divertir. Eu não vou ler, porque senão vai dar vídeo até amanhã de manhã e não tenho voz para isso, não tem como. É impressionante. Então é esse aí, o Mahabharata, número 2, o Sabhaparva, o livro da sala de reuniões. Vocês vão ler e vão se deliciar com o que está descrito ali, e isso tem milhares de anos. É mais antigo que a Bíblia, é mais antigo do que qualquer outra literatura ocidental, e tem sido mantida sem alterações até então, né? Existe muita polêmica, porque quando é que ele foi escrito, é como esses livros sagrados, ninguém não tem um autor, a tradição é que vai dizer que foi fulano que escreveu, mas aquilo foi alguém que copiou, que recopiou, e recopiou, e recopiou. Mas a essência que é importante analisar. Eles não, quem escreveu essa história não viu, mas ouviu falar. E vocês veem que os templos indianos, hindus, são cópias exatas dos Vimanas. Eu estou mostrando a foto minha da Magdalena do lado de um aí. E o resto fica por conta da imaginação de vocês e da capacidade de pesquisa de cada um. Tá? Desculpem o desabafo de hoje, mas é importante. Não dá para ficar calado com que a gente, vendo o que está acontecendo no Brasil, o desmando, uma coisa horrorosa, uma traição de um programa que deveria ser um programa socialista, voltado para o povo, mas não, é contra o povo completamente. Os impostos só aumentam, os preços só aumentam. E tudo mais. E a gente consegue se informar aqui pelo Twitter, porque o resto é tudo censurado. Por incrível que pareça. É um mundo estranho. Estamos em guerra. Mantenha os espíritos preparados, a mente aberta e limpa para enfrentar o que vem por aí. Até o próximo vídeo. Um abraço meu, da Magdalena.